Uma rosa cor de sangue cintila em sua mão, um sorriso que nas sombras não diz nem sim. Quando eu dei entrevista para Rolling Stones, eu esperava aparecer com John Willis. Eu queria aparecer de terno, que essa é a minha imagem. Mas a Rolling Stones, historicamente, ela tem como um procedimento transformar os seus entrevistados num personagem. Certo. Sempre compor um personagem. E aí eles tinham dois personagens que eles queriam fazer, o Milk, o Harvey Milk, e o Che Guevara. O Che pela figura da revolução. Então na concepção do menino lá, do Carlos Jorge, o repórter, a leitura dele era essa: a gente quer fazer uma matéria sobre a sua cruzada, sobre a revolução que você vem provocando e como o ano de 2011 é um ano da temática LGBT, em que isso foi discutido. Isso é uma revolução, você toca sozinho, é uma cruzada. Então, e ao mesmo tempo você não perde a ternura, você tem um jeito terno de lidar com isso, que faz com que a pauta seja tratada, né, por muito mais gente, enfim. Aí ele me deu essas duas opções. Eu optei pelo Che, exatamente por esses argumentos. E além desse argumento, tem um argumento de que a figura do Che, que é hoje um ícone pop, é um ícone muito monopolizado, digamos assim, por uma mentalidade machista. A própria Revolução Cubana sacrificou os homossexuais, né? Mandou os homossexuais para o paredão, considerava os homossexuais antirrevolucionários. A Revolução promoveu isso. E eu decidi, olha, eu vou fazer uma provocação pública em torno dessa figura, da figura do Che Guevara. Primeiro, trazer a ideia de que não são só os héteros que têm heróis. Nós também temos heróis, nós podemos forjar os nossos heróis, nós podemos questionar os heróis postos. Da mesma maneira que o Luiz Motti chamou a atenção para a sexualidade de Zumbi dos Palmares, provocando a ira do movimento negro, eu decidi provocar a esquerda brasileira posando de Che Guevara. Então, essa esquerda que se diz tão progressista, tão revolucionária, está preparada para incluir a temática LGBT? A luta por justiça social ela tem que seguir só um viés econômico, ou ela tem que seguir o viés das liberdades individuais? Em que medida o PSOL, o partido que é do socialismo e de liberdade, está preparado para lidar com a figura de um Che Guevara gay? Então essa foi a ideia de posar dessa maneira, quando eu escolhi o Che. E o Che é um ícone pop mundial. Ele é... como dizer, ele é identificado Era fácil de identificar. O Milk não, entendeu? O Milk é uma figura muito nossa, da comunidade LGBT, e nem de toda a comunidade LGBT. Se você pegar mesmo alguns ativistas e perguntar para eles para apontar o Milk, ele vai apontar o Champagne, por causa do filme. Olha, eu escolheria o Che Guevara. Eu escolheria o Che Guevara, de verdade, por esse motivo. Nós não temos grandes heróis gays para que eu pudesse encarnar, Alexandre Magno, enfim. Eu acho que tiraria do contexto político que a matéria tem e que eu queria dar. Eu acho que a brincadeira em torno do Che foi interessante. Uma pena que eu acho que houve uma infra-interpretação por um lado e uma super-interpretação por outro, né? Eu não entendi quando alguns ativistas reclamaram de por que ele posou de Che Guevara. Me parece tão óbvio que está ali uma provocação em torno da figura do ícone, de provocar as esquerdas brasileiras e provocar a própria, no momento que a gente está para instalar a Comissão da Verdade, da Memória, recuperar, por exemplo, aquele passado da ditadura militar e do fortalecimento das esquerdas na clandestinidade, em que o Che teve um papel fundamental. No momento que a gente está instalando nessa comissão que vai recuperar isso, por que não, por exemplo, recuperar também a atuação dos gays naquele período, né, que é uma coisa que está silenciada? Como é que os aparelhos de resistência se comportavam em relação aos homossexuais? Né? Será que eles herdaram a postura da Revolução Cubana de achar que homossexuais eram antirrevolucionários, como aconteceu, por exemplo, na Argentina, em que os aparelhos de resistência às vezes não queriam filiar homossexuais porque achavam que eles cediam fácil à tortura? Enfim, a ideia era provocar essa discussão toda. Aí quando eu digo que houve uma infra-interpretação, é que as pessoas ficaram no óbvio. E eu lamento que a gente esteja vivendo um momento na cultura em que as pessoas não dêem asas à interpretação, talvez até por uma
falta de repertório cultural mesmo, né? A gente volta o rosto para o céu e diz, olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não. Em nenhum momento eu falei que minha luta era solitária durante a entrevista. Essa é uma interpretação do editor e do repórter. Eu acho que ele pensou na luta solitária na questão de que eu sou o único homossexual assumido do Congresso Nacional. Se há outros homossexuais no Congresso Nacional, eles estão no armário. Quando você está no armário e você silencia em relação à sua identidade sexual, ela não existe. Só existe aquilo que tem nome. Quem não é assumido, não é. Então, eu acho que a perspectiva do solitário foi nesse quesito. Mas é claro que a minha luta é um contínuo de uma luta que me antecede. Aliás, no próprio texto, eu digo que todos nós somos filhos do Harvey Milk, e o Harvey Milk é filho das manifestações que ocorreram nos anos 20, por exemplo. O movimento das mulheres, né? O próprio movimento gay é filho do movimento feminista. No Brasil nós temos o trabalho pioneiro do pessoal que fez o Lampião da esquina, o João Silvério Trevisan, Luiz Motti, Agnaldo Silva, que hoje tem dado declarações polêmicas, mas é importante, é impossível negar o passado de Agnaldo Silva. Nós temos aí a própria constituição da BGLT, da LBL, dos grupos militantes, dos ativistas de uma maneira geral. Não existiria João Willis se não houvesse esse povo todo. Eu acho que a perspectiva da revista, no sentido da luta solitária, é a luta como deputado sozinho. Então, vocês acabaram de sair daqui de uma reunião da Frente Parlamentar LGBT, cujo único deputado presente era eu, os outros todos são representantes dos deputados. O que quer dizer que essa pauta, eu sou muito mais sensível a ela, pelo pertencimento. Os outros deputados não têm a experiência do pertencimento, então vêm com uma certa distância. Vão se dedicar até a página 2. Leãozinho, para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. As nossas identidades, a maneira como a gente está posicionado na sociedade e na história, interfere nas nossas ações, na maneira como a gente vê o mundo. Então é claro que o fato de Dilma Rousseff, a presidenta, ser mulher, isso interfere na visão que ela tem, na própria concepção das políticas públicas, na direção que ela dá, nas escolhas que ela faz. A escolha da Dilma do seu ministério não é uma escolha que está livre da determinação dessa condição de mulher. Então é claro que um presidente gay, essa condição, essa orientação sexual iria, claro, intervir na visão de mundo dele, estaria ali presente. Além de ter a identidade de gênero masculina, a orientação sexual iria intervir. Então sempre faz uma diferença, claro que faz. Mas acho que não é uma diferença, como dizer, substancial, que vá transformar, tanto no caso da mulher quanto no caso do homossexual, esse governo num governo mais vulnerável, ou num governo melhor. Nem melhor, nem pior. Seria diferente. Seria diferente, ponto. A Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa apontando que o eleitorado brasileiro é conservador, né? Ele não vota num candidato, sobretudo para cargo majoritário, que se declare ateu, que defenda as religiões de matriz africana, que defenda a legalização do aborto, que defenda a legalização da maconha e que defenda o casamento civil. Eles podem até votar num candidato homossexual, gay, desde que não defenda o casamento civil. Bom, essa pesquisa aponta que o eleitorado, majoritariamente, ou a maioria do eleitorado é conservadora. Pesquisas falham. E pode dizer que com informação, com acesso à informação, com ampliação, digamos assim, do acesso às novas tecnologias da comunicação, com a melhoria da educação pública oferecida às pessoas, essa postura mude. E com o próprio exemplo dado pelas atuações. Então, por exemplo, o fato da Dilma fazer um bom governo, eu espero que ela faça um bom governo, nós estamos apenas no primeiro ano, vai servir para mostrar para esse eleitorado que as mulheres sim têm capacidade de governar e promover o bem de todos nesse governo. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Um partido eu não sei, porque eu não acho que o tema tenha que ser tratado de maneira específica. Eu acho que a luta pelos direitos civis de homossexuais
tem que estar ligado à luta mais ampla pelos direitos civis e pelas liberdades. Então, não tem como você enfrentar, você reclamar por direitos, lutar por direitos e enfrentar o conservadorismo se você não articular a luta pelos direitos homossexuais à luta pelos direitos das mulheres. Se você não enfrentar a misoginia, se você não enfrentar o sexismo, se você não enfrentar o racismo, a xenofobia, o antissemitismo. Então, a justiça social, a provocação com a foto do Che Guevara é um pouco essa. Lutar por justiça social é lembrar da oposição clássica entre trabalhador e patrão, ou seja, né, essa opressão que é econômica, e pensar na temática das liberdades civis. Então é nesse sentido que eu não penso que tenha que haver um partido, mas eu acho que o movimento deveria estar atento em despertar a consciência. Você sabe que eu não fui eleito pelos LGBTs. Sim. Eu não fui eleito pelos LGBTs, eu fui eleito por uma conjunção dos astros. Os astros se articularam nos céus para que eu fosse eleito numa campanha que foi barata, ou seja, comparado com as campanhas milionárias que os deputados fazem, com financiamento privado de empresas. Né? Nem sempre bem sucedido. E nem sempre bem sucedido. Eu fiz uma campanha que foi barata, não custou quase nada, uma campanha invisível porque ela não tinha material exposto, uma campanha feita nas redes sociais, num partido sem coligações, como o PSOL, e ainda assim a gente conseguiu fazer um voto de legenda. Quer dizer, toda a nominata do partido conseguiu fazer uma quantidade de votos que garantiu a eleição do primeiro mais votado, que é o deputado Chico Alencar, que tem 4 mandatos, acho que está no 5º mandato, e eu, estreante, que fui o segundo mais votado. Então, quando as pessoas falam da minha votação, elas esquecem desse contexto. Então, os LGBTs não votaram em mim, mas mesmo assim eu mantive o meu compromisso de campanha. O meu compromisso está lá no folder, no meu site. Todos os compromissos de campanha estão sendo mantidos. Eu estou lutando pelo que eu acredito e eu disse o tempo inteiro. Eu sou um deputado, até por conta da minha história de vida, do meu trabalho como jornalista, do meu trabalho como professor universitário, do meu trabalho como ativista, eu sou um militante dos direitos humanos. E o fato de ser homossexual faz com que eu tenha uma sensibilidade de inserir a pauta dos direitos homossexuais na pauta maior dos direitos humanos. Então é dessa maneira que eu acho que a gente avança. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar, e essas coisas que diz toda mulher. Diz que está me esperando pro jantar e me beija com a boca de café. Olha, eu acho esse movimento interessante. A religiosidade é um componente, digamos assim, quase uma constante antropológica, né? Todas as culturas desenvolveram religiosidades que se materializaram em religiões organizadas institucionalmente, muitas vezes, outras vezes não. Outras culturas não têm assim, não institucionalizou a sua religiosidade. Mas essa relação com o sagrado, que tem a ver com medos ancestrais, né? O medo, a consciência da morte, a consciência de que se vai morrer, a consciência da passagem do tempo, tudo isso leva a gente a ter uma relação com o sagrado, com um plano extramaterial. Não há cultura sem religiosidade, portanto, eu diria que a ampla maioria dos seres humanos se inclinam a ter uma religiosidade. Eu fico feliz de, no Ocidente, cuja cultura está sustentada na herança judaico-cristã, digamos assim, em países ocidentais, igrejas cristãs abrirem as portas para os homossexuais, se transformarem em igrejas inclusivas. Porque eu acho que uma das violências que se pratica contra os homossexuais é negar a eles o direito da religiosidade. O direito de um homossexual que acredita na divindade de Jesus, de professar essa divindade, de professar essa crença. Eu acho que é uma violência que se pratica contra ele. Ou exigir que para ele professar essa crença, ele tem que se silenciar em torno da sua sexualidade, tem que recalcar seu desejo. Isso é uma violência que se pratica. Então eu fico feliz de haver a Betel, de haver a Igreja Cristã Contemporânea, de haver um braço da Igreja Católica, que agora é a Diversidade Católica, que tem como representante o Padre Júlio, da PUC, do Rio de Janeiro, se abrir para a questão da orientação sexual homossexual. Fico super feliz com isso, porque antes a única religião que era inclusiva era o candomblé e a Umbanda, que abria as portas, digamos assim, sem preconceitos para os homossexuais, porque eles eram proscritos das religiões cristãs, das igrejas cristãs, então eles encontravam na Umbanda, no candomblé, o lugar de professar a sua religiosidade, a sua relação com o sagrado. Então eu fico feliz. Meu afastamento da Igreja Católica se deu por uma razão óbvia. Embora eu militasse ali, junto com o movimento pastoral nas comunidades eclesiais de base, por justiça social, né, pelo direito à terra,
lembrei agora até de uma campanha da Fraternidade que a gente participou ativamente, Terra de Deus, Terra de Irmãos, era o lema da campanha. E Alagoinhas, a minha cidade, é uma cidade com muitos latifúndios e outros tantos sem terras e quilombolas. E a gente trabalhou muito nessa campanha, então trabalhar pelo direito à terra, trabalhar a campanha de 88, por exemplo, que foi ouvir o clamor desse povo, que trazia a questão da negritude, da discriminação racial. Para mim não fazia sentido trabalhar por essas pautas se a igreja não contemplava a violência que eu mesmo sofria. E eu sou gay, eu levei um murro uma vez aos 12 anos de idade, eu estava me deslocando exatamente para uma reunião da Pastoral da Juventude Estudantil, no meio do caminho o cara me deu um murro, sem querer nem para quê, porque ele leu em mim, nos meus signos, no meu jeito, no meu trajeto, a minha homossexualidade. Então, para mim não fazia sentido estar num espaço em que isso não era considerado uma injustiça. Mais que isso, que a minha homossexualidade era negada e silenciada a partir de argumentos bíblicos, de uma leitura fundamentalista. Então, naquele momento surgiu uma incompatibilidade e eu me afastei. E depois de um período aí de aproximação do materialismo histórico, digamos assim, e de uma quase inclinação ao ateísmo, eu entendi que eu não posso ser ateu, porque tem uma coisa em mim que me leva a crer em uma dimensão sagrada, divina, né? Mulher, você vai gostar. Olha, isso é uma polêmica, né? Porque eu entendo a polêmica, eu entendo quando as pessoas querem rejeitar a polêmica, querem rejeitar o rótulo, porque quando a gente trabalha em uma literatura gay, a tendência do mercado é jogar você num nicho e tratar você como um escritor menor, porque você faz literatura gay, você não faz literatura. Né? Então eu concordo com as pessoas. Não existe essa de literatura gay e literatura. Existe literatura. Agora é claro que o olhar do escritor, a condição dele no mundo interfere na sua literatura, se materializa na sua literatura. É óbvio que as condições em que Machado de Assis viveu e a mentalidade do contexto em que ele produziu está materializado no seu livro e na sua literatura. Por mais que haja um traço de universalidade que sobreviva ao tempo, a mentalidade produzida pelo contexto histórico em que ele viveu, cresceu e produziu está materializada no seu livro. Então, nesse sentido, é óbvio que a posição de um escritor homossexual, o fato de ele estar posicionado na sociedade e na história como homossexual, vai estar lá materializado no livro dele. Isso aparece claramente na literatura do Caio Fernando de Abreu, por exemplo. Na literatura do João Silvério Trevisan, que são dois grandes escritores brilhantes do ponto de vista do trato com a linguagem, da escolha da narrativa, do fio narrativo, da inventividade. São brilhantes e, entretanto, tem a sua genialidade e brilhantismo ofuscado por conta da orientação sexual assumida. Mas por que eles não encamparam essa luta? Quer dizer, o Caio Fernando Abreu, assumidamente, não queria que a literatura dele fosse reconhecida por esse motivo, porque ele sabia que quando dizia que a literatura dele era gay, ele se tornava um escritor menor em relação a Antônio Torres, um escritor menor em relação a Marçal Aquino, um escritor menor em relação a Rubem Fonseca, em relação a Clarice Lispector. Então, não acho correto. Mesmo nessa conjuntura atual que favorece, de certa forma, o movimento LGBT? Não favorece. Desculpa, mas não favorece. No Brasil, os leitores são majoritariamente femininos. Quem compra livro de ficção é mulher. São as leituras. Eu entendo o Bernardo de Carvalho, que é gay assumido, dizer isso. Os gays não leem, infelizmente. Isso foi uma polêmica quando ele disse isso. Não quer dizer que ele não quis dizer que não haja gays que leem. Eu leio, você lê, tem outros tantos gays que leem, que têm o hábito de ler literatura de ficção. Minoria. A grande comunidade gay masculina não lê. Ela tem outras prioridades. Ela é hedonista, ela vai investir na academia, né? Ela até lê revistas de celebridades e variedades, ela assiste novela, ela pode até gostar mais de cinema, mas literatura não é uma prioridade, e ainda mais literatura de ficção. Então, nesse sentido, não sei se ajuda. Eu acho que assim, não se pode esconder a orientação sexual de um escritor. Sobretudo se você vai levantar a fortuna crítica desse escritor, ou sobretudo se você vai levantar a obra dele. Você não pode nunca obliterar essa informação, porque essa informação
está materializada na literatura dele e ajuda a iluminar qualquer estudo que venha a ser feito sobre a literatura dele. Agora, se você usa o rótulo por uma questão mercadológica, você aí cria uma distinção entre o que é literatura e literatura gay. Porque, do contrário, eu teria que chamar de literatura hétero. Eu preciso chamar, então, Machado de Assis e Rubem Fonseca de literatura hétero. Mas de fato tem sido, não é? Mas o que acontece? O adjetivo hétero é suprimido, torna-se literatura. A essência da literatura, da boa literatura, é hétero. O resto é literatura gay ou literatura feminina. Não existe isso. Existe literatura. Agora, é claro que a posição do escritor interfere, se materializa na escrita. E tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada. Leio, assim, o Caio Fernando, por exemplo, eu li tudo dele, até porque aos 17 anos eu participei de um concurso de contos, não conhecia a literatura dele, e eu fiquei em segundo lugar no concurso, e minha professora Nancy, que era uma das juradas do concurso, me comparou a Caio Fernando Abreu, e eu não conhecia ele, e ela me deu de presente Morando dos Mofados. Eu li tudo dele, eu leio Bernardo Carvalho, que eu acho interessante, mas não considero, ele é gay assumido, mas como volto a dizer, eu não chamo de literatura gay. Leio Trevisan, mas não considero literatura gay. Gosto das novelas do Agnaldo Silva, Prendo o Giovanni Prota, é interessante. Eu leio esses autores que são assumidamente gays. Escrevo Santiago Nazarian, por exemplo, que é assumidamente gay de São Paulo. Não gosto nem tanto da narrativa do Santiago Nazarian, né? Ele tem uns ou outros achados literários, assim, mas em geral não acho assim, não me agrada muito. Bom, leio, como eu leio os escritores brasileiros de uma maneira geral. Eu gosto do Rubem Fonseca, eu gosto do Marçal Aquino, pra caramba, do Dalton Trevisan, adoro a Clarice Lispector, gosto da Alex Leila, da Letícia Viescovitz, a gaúcha, Tabajaras Ruas, que mais? Gosto de literatura internacional, gosto muito da Philippa Gregori, dos romances históricos, do Michael Cunningham, sou apaixonado pelo Michael Cunningham, por aquele sul-africano. Mia Couto? Não, Mia Couto é angolano. Gosto de Mia Couto, gosto de Pepetela, eu estava falando do Coetzee, sul-africano. Sim, o J.M. Coetzee. É maravilhoso, adoro. Gosto do Paul Auster. Bom, Antônio Torres, gosto muito de Antônio Torres. Tem uma escritora daqui, ela faz literatura infanto-juvenil, mas ela escreve contos adultos também, Rosângela Rocha. Brasiliense, gosto muito. E sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Eu fiz escolhas na vida em que as minhas atividades todas se intercomunicam, assim, sabe? Eu me formei em comunicação por isso. O que eu faço como deputado é comunicação. A política é comunicação. A política existe para mediar o conflito entre os diferentes. A política não existe para os iguais, existe para os diferentes. A política não existe no homem, a política existe no espaço entre os homens. A política é comunicação. O trabalho de professor universitário, de teoria da comunicação e de cultura brasileira é comunicação. O trabalho do jornalista é comunicação. O trabalho do escritor é comunicação. Então, todos tocam minha alma, de uma maneira em geral. Agora, eu diria que onde eu mais, sei lá, de todas essas atividades, onde eu mais sinto, como dizer... Se encontra? Eu me encontro em todas, mas digamos assim, a que está mais justa, para mim, é o papel de professor. Essa que está mais justa. Sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural. Não, eu acho que o deputado vai ficar mais, porque o deputado você tem um alcance maior, né? Você entrar na política institucional e ocupar um mandato de deputado federal te dá uma amplitude, quer dizer, amplia o seu raio de ação. Portanto,
o legado é maior, você fala para um número maior de pessoas. Um professor fala para os meus alunos. Mas eu tenho um prazer enorme, e como deputado eu adoro quando eu junto as duas coisas, quando o deputado se encontra com o professor e faz esse trabalho pedagógico, que também cabe a um legislador, né? Esse trabalho pedagógico de iluminar as pessoas. A palavra aluno vem do latim, quer dizer sem luz. Então o papel do professor é iluminar, não com essa arrogância de quem sabe mais, porque um professor se constrói também na interação com o aluno, mas é bacana você levar conhecimento, você iluminar, você fazer com que as pessoas se transformem. O conhecimento foi uma coisa fundamental na minha vida. Sem conhecimento eu não teria chegado aqui, eu não teria sequer escapado da pobreza, talvez eu não estivesse aqui falando com vocês. O conhecimento para mim tem um papel importante, eu sou uma pessoa fértil ao conhecimento, eu gosto de aprender coisas novas. Cada viagem que eu faço é menos pelo prazer do turismo, mas pelo prazer do conhecimento. De conhecer lugares, de ver história do lugar, de conhecer pessoas. Uma das coisas que mais me incomoda em ser famoso é a admiração, o elogio que de alguma maneira constrói um muro entre eu e a pessoa. Porque eu gostaria de que ela me tratasse como um ser humano, como ela, como igual, e estabelecesse comigo uma conversa. Nada melhor para um escritor do que conhecer gente, do que conhecer... E quando a pessoa tem com você uma relação que é essa, fica difícil você conhecer, fica difícil até levar o diálogo adiante. Você agradece. Eu mesmo agradeço um pouco constrangido, porque eu não sei receber elogios, eu fico sem graça. É do meu jeito, eu sou pisciano, eu fico sem graça. As pessoas me dão elogios, eu fico meio apatetado. Eu não sei o que dizer, vou dizer o que para a pessoa. Mas estou feliz com a entrevista e espero que seus leitores, os internautas gostem. Essa mensagem é para a galera do Gay 1. Então, essa mensagem é para a galera do Gay 1. É uma mensagem de esperança, assim. A desgraça e ao mesmo tempo a força da humanidade reside na esperança. A desgraça porque também se a gente espera demais e não age, nada se transforma. Se a gente fica esperando pelo dia em que as coisas vão chegar, vão cair do céu, nada se transforma, nada muda. Essa é a face, digamos assim, da desgraça. Mas a força também está em você não entregar os pontos. Então a esperança no sentido de não entregar os pontos, de esperar um horizonte melhor, é também a força da humanidade. Então eu desejo para todos os internautas muita esperança aí nessa batalha nossa por direitos civis de homossexuais, para que a cidadania se estenda, cidadania plena, nem menos nem mais, direitos iguais, direitos com os mesmos nomes. Um abraço. E eu não vou dar chances para que ela faça disso seu inferno.